Bom, estamos voltando aqui com o deputado Geraldo Cruz e vamos falar mais um pouquinho, Geraldo, dessa questão aí da nota fiscal da saúde. Tá? Então, nós estávamos falando dos benefícios que ela faz. Como está isso agora para entrar em vigor? Nós aprovamos na Assembleia em dezembro, o governo vetou, e o veto do governo foi em fevereiro. Agora nós estamos trabalhando na Assembleia Legislativa, fazendo um trabalho interno lá com os deputados, com as lideranças partidárias, no sentido de garantir a derrubada desse veto. Porque, como nós falamos anteriormente, é muito importante essa lei para a sociedade. Ela não traz custo nenhum mais adicional para o Estado e nem para o município, é os custos que já tem naturalmente na saúde. A única coisa que ela vai fazer é, primeiro, não deixar faltar. Tem mais um nessa lei, que é o dos exames, por exemplo. Os exames, nós passamos às vezes 1 mês, 6 meses esperando para fazer um exame. Essa lei também garante que você, a partir de 25 dias, se o posto de saúde não marcar o seu exame, você vai no laboratório e lá no laboratório o procedimento é o mesmo. Será ressarcido para você através da nota fiscal que você vai aparecer, que apresentar. Isso. Então nós queremos fazer uma agilidade na qualidade desse serviço que é tão importante para a população. E que hoje é muito demorado, né? Exatamente, é isso aí. Tudo que você faz hoje na saúde, infelizmente, quem depende da saúde pública hoje sabe que um exame, às vezes demora anos para você conseguir fazer um exame. Né? E Rogério, assim, infelizmente o governo federal congelou o custo com a saúde e com a educação por 20 anos. Mas mesmo com esse congelamento, atualmente, o que está faltando não é por falta de dinheiro. Do meu ponto de vista, é falta de gestão e falta muitas vezes de vontade política. Bom, Geraldo, tem uma outra questão que eu queria falar com você aqui, que é sobre uma lei que você criou. A Lei da Juventude? Lei da Juventude, certo, exatamente. O que vem a ser essa lei? Né? Qual o foco que você teve quando criou essa lei? O que você queria atingir? Tá. Então, Rogério, hoje nós temos uma população muito grande em todo o Brasil de jovens desempregados, jovens de 15, de 16 a 32 anos, sem uma profissão, sem uma opção de trabalho e naquele contraturno da escola até os 18 anos que estão estudando, eles não têm atividade nenhuma para fazer. E, infelizmente, está crescendo a violência no Brasil e esse crescimento da violência cresce exatamente nessa camada da sociedade, nos jovens e adolescentes. Então, a ideia dessa lei é fazer com que o Estado dê opção de trabalho, de lazer para essa juventude, lazer com qualidade, com uma boa educação, para que nós não vamos combater depois o crime lá, vamos combater antes dele acontecer. E eu tenho certeza que essa nossa lei, o governo sancionou, mas ainda não colocou em prática, que ela depende do governo do Estado para colocar em prática, é uma lei estadual, portanto depende de vontade política do governador. Eu tenho feito sempre gestão juntos ao governador do Estado, no sentido de fazer isso. Para que eu quero? Exatamente isso. Eu sei que no município, quando eu vou fazer como exemplo, como prova no Imbu. A nossa era a cidade mais violenta do mundo, nós já falamos. Sim. Uma das coisas que nós criamos foi a assessoria da juventude. Nós criamos a assessoria da juventude no Imbu e criamos esses programas de cursos profissionalizantes. Pequeno, não era, a gente não tinha uma estrutura que o Estado pode montar, mas era curso simples. E isso fez com que nós diminuímos a violência no Imbu, exatamente isso, essa política de você dar alternativa. Mesmo que não eram as alternativas ainda que eu gostaria que o Estado fizesse, estavam fazendo pelo município pequeno, com pouco recurso, mas ainda assim foi essencial para diminuir o índice de criminalidade na cidade. Então eu fiz essa lei com a experiência que já tinha da administração nossa, municipal, mas também fiz seminário no estado de São Paulo inteiro, coloquei a juventude para discutir, o jovem, buscamos ideia com entidades sociais que já têm trabalho nesse sentido do contra. Ouviu todos os lados. Foi um projeto muito bem trabalhado, né? O governo só sancionou a lei porque ele foi muito pressionado. Eu lembro que na época a juventude, todo mundo mandou a assinatura para o Palácio dos Bandeirantes. Numa semana lá já tinha mais de 5.000 assinaturas eletrônicas. Daí eles acabaram sancionando a lei, mas não colocaram em prática, que é uma outra batalha. Esse ano nós vamos estar discutindo novamente essa lei para que o governo e os próximos governos tenham como pauta isso. Assim, né? Uma coisa que eu vejo na questão do jovem é assim, o jovem hoje ele não consegue trabalhar. Né? Por quê? Muitas vezes a gente vê assim, o jovem não trabalha porque
ele não tem experiência. E ele não tem experiência porque ele não trabalha. É uma questão meio complicada isso, né? Então, Rogério, mas essa é uma discussão que as empresas fazem e acaba a gente observando ela e fazendo entre os jovens acontecer isso. Por isso que o Estado tem que entrar. O Estado é essa figura regulamentadora, ou seja, o Estado cria essas opções. No momento que o jovem de 16 anos está estudando no 2º grau, ele estuda de manhã, no contrafluxo da escola, seja de manhã, seja de tarde. Ele vai no bairro dele, tem uma escola de formação profissional, lá ele vai aprender alguma coisa e quando ele for procurar no mercado de trabalho, você cria uma relação dessa com as empresas. Então as empresas vão saber que eu tenho um jovem de 16 anos, 18 anos, de 24 anos lá, que está fazendo o curso Y, que interessa a ela. Então isso não é tão difícil. Eu lembro quando eu criei na prefeitura, era proibido, não tinha lei nacional ainda. A nossa lei do Embu foi a primeira que nós fizemos para o primeiro emprego. E teve empresa lá que colocar 60 jovens, 60 adolescentes para trabalhar na fábrica. E eu achei legal, porque outro dia eu fui fazer uma visita a ele depois de 10 anos. Ele falou, olha, tem daquele jovem que veio aqui, ó, esse aqui virou profissional, está efetivo agora, está todo mundo lá trabalhando. Que coisa melhor, mais bonita isso, né? Então, se o Estado fizer, no município eu fiz com algumas empresas que toparam a fazer, não são todas que têm essa disponibilidade de fazer, algumas se propuseram a fazer. Acho que se o governo do Estado quiser colocar em prática, ele vai ter mais sucesso do que eu tive no Embu. Por isso que eu fiz essa lei melhor aperfeiçoada. E daí, quando nós fizemos essa lei, foi criada a nível nacional o Estatuto da Juventude. Que o que está lá no Estatuto, a nossa lei já deu conta antes de sair a lei do Estatuto. Até faça um desafio. Se você quiser acessar no nosso site lá a Lei da Juventude, você vai ver e pega o Estatuto da Juventude que pode perceber que está as coisas contempladas lá. Não é que resolve todo o problema do mundo, mas o Estado precisa dar resposta para esses problemas, principalmente com a juventude. Bom, tem uma outra questão que eu queria colocar aqui também, sobre uma lei que você estava criando sobre... É um projeto de lei da Assembleia mínimo. Do salário mínimo. A nova lei trabalhista, na reforma trabalhista, eles criaram a figura do trabalho intermitente. Tá? Então, o que acontece? O salário mínimo nacional é hoje 954, alguma coisa. E o salário mínimo do Estado de São Paulo é 1.108. Então, o Estado de São Paulo tem um salário mínimo maior do que o salário mínimo nacional, que é permitido pela Constituição. A Constituição estabelece lá o salário mínimo nacional e os estados podem criar o seu salário estadual. Não pode ser menos, ele pode referendar o nacional ou pode fazer um outro. No caso de São Paulo, um salário mínimo maior. E ele diz lá quais são a classe que serão beneficiadas com isso. O que acontece em São Paulo? Acontece que essa lei do trabalho intermitente, ela pode vir um cidadão ser contratado 3 ou 3 dias por semana e ganhar menos do que o salário mínimo estadual. A minha lei, o meu projeto de lei, que é a lei do salário mínimo, eu quero estabelecer que no estado de São Paulo, nenhum trabalhador pode ganhar menos do que o salário mínimo estadual. Esse é o objetivo da nossa lei. Está em discussão, está em trâmite na Assembleia, já passou na Comissão de Constituição e Justiça e está tramitando lá, que eu espero que seja aprovada, porque também não traz custo para ninguém, apenas regulamenta o salário mínimo no Estado de São Paulo e ajuda para as empresas que for contratar o trabalhador nesse trabalho intermitente, ela já tem um parâmetro que pode fazer. Ou seja, eu vou contratar Rogério, que ele vai trabalhar 4 horas, 20 horas semanais, mas eu tenho que pagar pelo menos o salário mínimo para ele. Mas se ele não tem profissão, é isso mesmo, não vai ganhar. Para aqueles que têm profissão, é um outro critério que não o dessa lei. Tá? Entendi. É isso. Bom, a gente vai mostrar aqui algumas fotos também, onde o deputado ele visita muitas pessoas, né? A gente vê essa ligação que você tem direta com a população, né? Você é uma pessoa que você está sempre muito ativo junto à população, né? É o que a gente tenta fazer, né, Rogério? O máximo possível aí, que é muito pouco o que o deputado pode fazer, além de criar leis, de aprovar leis, a gente infelizmente não pode realizar aquilo que é o mais importante. É fazer a obra ou implantar o programa, como é esse caso da juventude e da saúde, e outros que a gente pode falar. É que isso volta lá naquele primeiro bate-papo que a gente teve aqui, onde você me diz exatamente essa questão de você estar ali com a comunidade. Sim. E isso ter te levado a querer trabalhar para a comunidade. Né? Exatamente, no nosso início lá, é isso aí. Continuamos assim ainda. Bom, vamos lá. Geraldo,
alguma novidade? O que você tem aí de pensamento para esse ano de 2018, que a gente já está aí para mais da metade do ano praticamente, né? O que você pensa? Nesse assunto do que nós temos os projetos encaminhados na Assembleia, é fazer com que aprove os nossos 3 leis que nós temos lá na Assembleia, que é essa do trabalho intermitente, que é o salário mínimo, derrubar esse veto, isso é o trabalho burocrático lá dentro da Assembleia Legislativa. E trabalhar na sociedade, fazendo um debate sobre que Estado que nós queremos para criar os nossos filhos, que tipo de educação que nós vamos querer. Esse é um ano que a gente pode debater muito isso, né? Quem é que eu quero para governar o meu país? Quem eu pretendo ser o meu representante estadual ou federal? Eu acho que esse momento da gente estar debatendo na sociedade, eu estou tentando fazer isso, fiscalizando um pouco o que o governo do Estado faz e também levando esse debate com a sociedade, que eu acho que esse ano é muito importante para a gente discutir que educação eu quero, que saúde eu quero para a minha comunidade, para o meu estado, para o meu bairro. Que o tipo, quem é que eu quero que cuide disso? Então, eu acho que esse debate vai ser muito grande para nós continuarmos fazendo essa discussão e buscando um país melhor, mais justo, com políticas públicas de inclusão social, com objetivos muito claros e o Brasil crescendo, voltar ao crescimento que ele tinha até nos últimos 5 anos que parou de crescer. Bom, gente, é isso aí. O nosso bate-papo com o Geraldo, infelizmente, a gente vai ter que ir parando por aqui, porque o nosso tempo é curto, né? Mas aqui, ó, fica as redes sociais, tá? Quem quiser me seguir, tá aqui, ó, Instagram, Rogério Mota Apresentador. Se quiser me encontrar no Facebook, tá lá a página do programa Rogério Mota Entrevistas. E Geraldo, deixa aí as redes sociais também, site. Nós temos a nossa página no Facebook, que é Geraldo Cruz, e o nosso site, que é geraldocruz.com.br. Se você quiser mais informações, conversar conosco, pode acessar as redes sociais e acompanhar nos nossos trabalhos aí. Muito obrigado a todos. Meu querido, foi um prazer. Valeu, Rogerinho. Obrigado, viu? Prazer foi meu. Vamos nos falando mais vezes, vamos conversar bastante ainda, viu? Gente, programa Entrevistas comigo, Rogério Mota, vai ficando por aqui e eu espero vocês aí no próximo programa, mais uma entrevista aí pra vocês, tá bom? Um abraço pra todos, beijo!